Saudações, senhoras e senhores, aqui é o Dan. Vim aqui falar para vocês hoje sobre arte digital, mostrando o processo de uma ilustração completa, desde o rascunho até a finalização. Vamos lá? A primeira coisa, é fazer de fato um rascunho em linha do que eu quero que o desenho seja. Essa posição era um pouco mais fácil de conseguir, mas o reflexo, eu precisei treinar um pouco mais. Então eu fiz primeiro um esboço, mais fraco, com umas linhas guia, e um pouco mais detalhado, mais próximo do que eu queria, já mostrando a expressão, numa camada em cima dela. E aí a gente tem o esboço completo. Isso feito, eu gosto sempre de, mesmo sendo um rascunho, como é para aprovar, principalmente quando eu estou trabalhando com outra pessoa que não está tão envolvida na produção da arte, eu gosto de dar uma detalhada um pouco maior no esboço, mostrando assim a atmosfera geral, a iluminação da cena, Esse livro ele vai ser todo preto e branco, então só escala de cinza. Mesmo assim, eu uso como se fosse uma camada de cor base, que na verdade é uma camada de valores, toda em tons de cinza, para eu diferenciar o tom de pele dela, o cabelo, a roupa e tudo mais. Depois, numa camada em cima, de maneira bem solta também, eu pinto um pouco para poder mostrar um pouco de volume, e também a incidência da luz. E numa camada em cima, com tons mais claros, eu mostro um pouquinho de brilho, principalmente no cabelo dela. Depois eu tenho uma camada por cima, só para dar uma escurecida em algumas partes, para dar um quê de ambiência na cena, E aí, por fim, eu represento o vidro, que é num tom um pouquinho mais escuro, e adiciono um brilho aqui para ele. E assim fica o esboço como eu mando para a cliente, para a autora aqui no caso. E aí a ideia, ela já é capaz de aprovar ou de pedir alterações nesse estágio. Eu vou primeiro diminuir um pouquinho a opacidade aqui da camada do rascunho, criar uma camada aqui por cima, e eu vou traçar como se fosse o esqueleto dela aqui, utilizando um pincel duro. Então primeiro eu vou traçar aqui ela mesma nessa posição que ela está, para eu poder identificar o corpo dela por debaixo da roupa. Essa ilustração na qual eu estou trabalhando aqui é a ilustração para um livro infanto-juvenil. E o contexto dessa cena é o seguinte: essa personagem aqui, ela é irmã da protagonista do livro, ela é a irmã mais velha, ela tem 16 anos. Por algum motivo, na minha cabeça, eu interpretei que essa irmã aqui era mais nova do que a protagonista, então eu desenhei ela inicialmente com, 10 anos de idade. Eu vou ter que então mudar isso um pouco agora, Ela tá bem relaxada, Os ombros bem para baixo também, e as mãos aqui. Então eu vou fazer algumas mudanças para poder encontrar essa proporção do corpo de uma jovem já mais velha, mais alta, nos seus 16 anos, e não ali por volta dos 10, não uma criança. Mas enfim, ela tá voltando de viagem, para reencontrar com a família dela, e tá aqui pensativa, e bem introspectiva no avião. Essa imagem representa então ela numa posição relaxada, e a expressão dela, de introspecção, principalmente revelada aqui pelo reflexo dela no espelho. Ó, com essas proporções aqui, ela já está muito mais próxima, de uma personagem mais adulta, de uma mulher, e não de uma criança, de uma menina de, 10 anos. Então, a partir daqui, a gente já pode começar a refinar e detalhar esse esboço, ainda esboço. Se você observar bem, essa ilustração aqui, ela tá o reflexo não é realista, Ela não estaria vendo o rosto dela aqui nessa posição. Só que para aprovar o conceito, para mostrar para a autora, eu dei uma roubada, entre aspas, eu trapacei aqui nessa representação, para ela poder entender o que eu queria representar. Esse conceito sendo aprovado, eu vou fazer os ajustes necessários para fazer funcionar, com um pouco mais de verossimilhança, talvez, de credibilidade. Já tá bem melhor, ela parece bem mais velha agora, Parece aqui uma jovem dos seus
16 anos, mais ou menos, que é o que a gente queria. Agora a gente só precisa dar uma refinada aqui no nosso rascunho, em seguida a gente poder passar para a arte final. Agora sim, agora a gente tem alguma coisa muito mais próxima do que a gente quer como resultado final aqui. O que a gente precisa fazer agora é resolver o problema do reflexo. Esse reflexo, ele não pode estar aqui. Então eu vou criar mais uma camada aqui por cima mesmo, mas eu vou usar o rosto dela mais ou menos nessa posição aqui, porque esse é o jeito que eu quero. Eu só vou mudar a posição do vidro da janela, no caso, né? Agora, para ficar um pouco mais verossímil, né? Aproveitando aqui que eu desenhei numa camada diferente, eu vou mudar um pouco aqui a posição do vidro da janela, para ver se melhora um pouco essa impressão de reflexo fora do lugar aqui. Melhorou um pouco, mas acho que a gente ainda não chegou lá ainda. Vou continuar trabalhando nela aqui, para ver se a gente consegue melhorar um pouco esse resultado. Bom, do jeito que está agora, parece muito mais um reflexo, mas eu tô achando muito menos interessante em relação ao que a gente tinha antes, porque, olha só. Antes o rosto dela estava praticamente de frente. Antes o rosto dela estava praticamente de frente para o leitor. Eu estava achando mais legal. E eu acho que eu vou manter. Só vou corrigir aqui as proporções. Resolvido aqui o reflexo, então agora a gente vai fazer o resto do esboço do avião para a gente poder fazer então a arte final. Mas agora a gente vai partir para a arte final. Então eu vou pegar aqui um pincel mais duro, um pincel que possa ser usado de fato como pincel, e já vou escolher a cor preta. Eu montei aqui uma paleta de cores de preta só com o preto mesmo, o K do CMYK, sem as outras misturas, porque vai ser um livro preto e branco, isso já me ajuda a deixar tecnicamente as cores configuradas da maneira certa. E vou escolher um pincel duro aqui para poder fazer essa arte final. Uma dica legal, quando for fazer traços maiores, né, mesmo com curva,
para não ficar muito tremido. E isso vale tanto para arte digital, arte final digital ou arte final tradicional. Uma dica legal é você travar o pulso, deixar o pulso firme e fazer o movimento com o eixo ou do cotovelo ou do ombro. Aí, nesse caso você trava também o cotovelo, né? E vai com o ombro. Nesse caso aqui, ó, olha só, esse traço é grande, né? Para eu ter firmeza, para ele não ficar tremido, pulso travado e movimento com o cotovelo e o ombro. Muito importante, façam intervalos. Agora a gente vai partir para a colorização, que aqui vão as cores base, né? Cores entre aspas, lembrando que essa é uma ilustração que vai ser em preto e branco, né? Então as cadeiras vão ser num tom de cinza, os encostos aqui, né? Com a borda sempre mais clara, o cabelo dela um tom médio, o moletom mais escuro, a blusa vai ter listras, né? A calça vai ser uma calça jeans. Bom, então agora a gente terminou os nossos flats, por assim dizer, né? As cores chapadas. Agora a gente vai começar com o sombreamento. E no caso dessa personagem aqui vai ser muito tranquilo, é uma personagem só, né? E aí tem duas etapas. A primeira etapa é o sombreamento mais duro, né? É um sombreamento que vai dar mais forma e vai indicar a direção da luz. Eu chamo de sombreamento Dragon Ball, porque ele é bem parecido com a sombra dos animes, né? Bem definida, não tem muita nuance, quase uma sombra desenhada. Já dá pra ver aqui algumas coisas que eu preciso mudar nessa iluminação, por exemplo, aqui no cabelo dela. Então vocês podem ver aqui que eu adicionei mais uma camada de sombra, né, um pouquinho mais escura, para dar um pouquinho mais de volume nessa parte que está recebendo menos luz, né, em todos os elementos aqui. Então basicamente com 2 tons, né, a gente conseguiu dar direção para a luz e forma para o desenho.
E agora a gente adiciona uma camada em cima para a gente poder fazer os brilhos. E vão ser poucos aqui, alguns detalhes só. Para finalizar, só vou adicionar uma camada de sombra difusa, uma sombra um pouco mais suave, para dar mais forma, né, uma forma mais orgânica aqui para a personagem e alguns outros elementos do cenário. Dessa vez um pincel macio. Com a sombra difusa no lugar, a gente pode ativar a nossa sombra definida e aí a gente tem o combo. Olha só como é que fica. Antes, depois. A peça fica com muito mais atmosfera. Às vezes é preciso limpar algumas coisinhas, né? Tipo aqui. Para concluir, a gente vai colocar aqui o reflexo do vidro sobre o rosto dela. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo com o processo de ilustração digital. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui, por acompanharem o meu trabalho. Claro, muito obrigado a todos vocês que apoiam comprando meus quadrinhos, como, por exemplo, Samurai Boy, Ladrão de Javalis, Samurai Boy, A Espada Celestial ou Alina. Muitíssimo obrigado, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.